O Poço e o Pêndulo, Edgar Allan Poe. Eu estava esgotado, mortalmente esgotado por aquela longa agonia, e quando enfim me desataram e foi-me dada a permissão de sentar, percebi que os sentidos me faltavam. A sentença, a pavorosa sentença de morte, foi a última de distinta articulação a chegar aos meus ouvidos. Depois disso, o som das vozes inquisitoriais pareceu fundir-se em um único murmúrio vago e onírico. Ele transmitia à alma a ideia de rotação, talvez por associar-se em minha imaginação ao rumor de uma roda de moinho. Isso por um curto período, apenas, pois em breve nada mais ouvi. E contudo, por um tempo, eu vi, mas com terrível exagero. Vi os lábios dos juízes em seus mantos negros, pareceram-me brancos, mais brancos que a folha em que traço estas palavras, e finos ao ponto mesmo do grotesco, finos com a intensidade de suas expressões de intransigência, de inamovível determinação, de austero desprezo pelo suplício humano. Vi que os decretos de que para mim era o destino ainda saíam por aqueles lábios. Vi que se contorciam em mortal elocução. Vi que formavam as sílabas do meu nome, e estremeci, pois som nenhum adveio. Vi também, por alguns momentos de horror delirante, a suave e quase imperceptível ondulação dos reposteiros cor de sable que revestiam as paredes da sala. E então meu olhar recaiu sobre as 7 velas altas em cima da mesa. No início, exibiam o aspecto da caridade, e pareciam esguios anjos brancos que me salvariam. Mas então, de repente, a náusea mais mortífera tomou conta de meu espírito, e senti cada fibra do meu corpo vibrar, como se eu houvesse tocado o fio de uma pilha galvânica, enquanto as formas angelicais tornavam-se espectros sem sentido, com cabeças de fogo. E vi que dali nenhum conforto adviria. E então insultou-se em minha imaginação, como uma rica nota musical, o pensamento do doce descanso que devia ser o túmulo. O pensamento se insinuou vagaroso e furtivo, e pareceu transcorrer longo tempo antes que atingisse a plena apreciação, mas no exato momento em que meu espírito enfim o sentiu e o acolheu propriamente, as figuras dos juízes desvaneceram, como que por mágica, diante de meus olhos. As longas velas mergulharam no vazio, suas chamas se extinguiram por completo. O negror das trevas sobreveio. Todas as sensações pareceram tragadas, num assalto violento e furioso como o da alma pelo Hades. Então o universo se tornou silêncio, imobilidade e noite. Desmaiara. Mas mesmo assim não direi que perdi de toda a consciência. O que dela restava não tentarei definir, nem sequer descrever, contudo nem tudo estava perdido. No sono mais profundo? Não. No delírio? Não. Em um desmaio? Não. Na morte? Não. Até mesmo no túmulo, nem tudo está perdido. Despertando do mais profundo dos sonos, rompemos a teia diáfana de algum sonho. E contudo, um segundo depois, por mais frágil que pudesse ser a teia, não lembramos de ter sonhado. No regresso, a vida após o desfalecimento há 2 estágios. Primeiro, o da sensação de existência mental ou espiritual. Segundo, o da sensação de existência física. Parece provável que ao atingir esse segundo estágio, se pudéssemos recordar as impressões do primeiro, deveríamos julgar essas impressões eloquentes em lembranças do abismo que jaz além? E esse abismo é o quê? Como de algum modo distinguir suas sombras daquelas que há na tumba? Mas, e se as impressões do que denominei como primeiro estágio não são, voluntariamente recordadas, acaso, após um longo intervalo, elas não voltam mesmo sem ser convidadas enquanto imaginamos admirados de onde podem ter surgido? Aquele que jamais desfaleceu, não é ele que encontra palácios estranhos e rostos perturbadoramente familiares nas brasas incandescentes? Não é ele que contempla, flutuando em pleno ar, as tristes visões que a maioria são vedadas? Não é ele que pondera sobre o perfume de alguma flor incomum? Não é ele cujo cérebro fica mais e mais atônito com o significado de alguma cadência musical que nunca antes prendeu sua atenção? Em meio aos frequentes e diligentes esforços por lembrar, em meio às obstinadas lutas para recuperar alguma recordação do estado de aparente inexistência em que minha alma mergulhara,
Houve momentos em que sonhei com o êxito. Houve períodos breves, muito breves, em que conjurei lembranças que, segundo me assegura a razão lúcida de uma época posterior, poderiam referir-se apenas àquela condição de aparente inconsciência. Essas sombras de memória evocam vagamente figuras altas que me ergueram e me carregaram em silêncio, descendo, descendo, descendo mais, até que uma medonha vertigem me oprimiu ante a mera ideia da natureza interminável da descida. Evocam também um vago horror em meu coração, por conta da anormal tranquilidade desse mesmo coração. Então, segue-se uma sensação de súbita imobilidade de todas as coisas, como se aqueles que me carregavam, um cortejo espectral, houvessem ultrapassado em sua descida os limites do ilimitado e parado com a exaustão do esforço hercúleo. Depois disso, vem-me à mente horizontalidade e umidade, e então tudo é insanidade. A insanidade de uma lembrança se insinua em meio às coisas proibidas. Muito subitamente regressaram-me à alma movimento e som, o tumultuoso movimento do coração, e aos meus ouvidos o som de seu batimento. Então uma pausa em que tudo é vácuo, então outra vez som, e movimento, e tato, uma sensação de formigamento permeando meu corpo, então a mera consciência da existência sem pensamento, condição que durou longamente. Então, muito subitamente, pensamento e trêmulo terror, e obstinado esforço de compreender meu verdadeiro estado. Então, um forte desejo de mergulhar na insensibilidade. Então, uma violenta reanimação da alma e um vitorioso esforço de me mover. E depois, a completa lembrança do julgamento, dos juízes, dos negros reposteiros, da sentença, do esgotamento, do desfalecimento. Então, o total esquecimento de tudo que se seguiu, de tudo que um dia posterior e grande obstinação do esforço possibilitaram-me vagamente recordar. Até este momento, eu não abri os olhos. Senti que jazia de costas, desatado. Estiquei a mão e ela caiu pesadamente sobre alguma coisa úmida e dura. Deixei-me aí ficar por vários minutos, enquanto me empenhava em imaginar onde e no que podia estar. Ansiava e, contudo, não ousava empregar a visão. Aterrorizava-me o impacto inicial dos objetos em torno de mim. Não que eu temesse ver coisas horríveis, mas fui invadido por um crescente pavor de não haver nada para ver. Finalmente, com descontrolado desespero no coração, abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos foram então confirmados. O negror da noite eterna me engolfava. Lutei para respirar. A intensidade das trevas parecia me oprimir e sufocar. A atmosfera era intoleravelmente opressiva e esforcei-me por exercitar a razão. Evoquei em minha mente o processo inquisitorial e tentei a partir desse ponto inferir minha real condição. A sentença fora proferida, e a mim me pareceu que um intervalo muito longo de tempo transcorrera desde então. Contudo, nem sequer por um momento supus que estivesse morto de fato. Tal suposição, não obstante o que lemos na ficção, é completamente inconsistente com a existência real. Mas onde e em que estado eu me encontrava? Os condenados à morte, eu sabia, eram normalmente executados no autos de fé, e um desses fora realizado na exata noite de meu julgamento. Estaria eu sendo mantido sob custódia em meu calabouço, a fim de aguardar o sacrifício seguinte, que não teria lugar senão dali a muitos meses? Percebi na mesma hora que tal não podia ser. As vítimas haviam sido reclamadas de imediato. Além do mais, meu calabouço, assim como as celas de todos os condenados em Toledo, tinha piso de pedra, e a luz não era completamente excluída. Uma assustadora ideia agora de repente fez o sangue fluir incontrolavelmente em meu coração, e por um breve período, mais uma vez, recaí na insensibilidade. Assim que me recuperei, fiquei de pé na mesma hora, tremendo convulsivamente em cada fibra. Agitei os braços freneticamente acima e em torno de mim, em todas as direções. Nada senti. Contudo, hesitava em dar um passo, com receio de ser bloqueado pelas paredes de uma tumba. O suor brotava de cada poro e formava grossas gotas em minha fronte. A agonia do suspense cresceu até se tornar intolerável, e cuidadosamente me movi para a frente,
com os braços estendidos e meus olhos esforçando-se em suas órbitas, na esperança de captar algum débil raio de luz. Avancei vários passos, mas o negror e o vazio continuaram. Respirei mais facilmente. Parecia evidente que o meu não era, ao menos, o mais hediondo dos destinos. E então, conforme continuava a andar cautelosamente adiante, invadiu minha memória, num tropel, uma infinidade de vagos rumores sobre os horrores de Toledo. Daqueles calabouços estranhas coisas se contavam, fábulas, eu sempre as reputara. Porém, por demais estranhas e por demais macabras, para serem repetidas, salvo num sussurro. Teria sido eu deixado para morrer de fome nesse mundo subterrâneo de trevas? Ou que destino talvez ainda mais assustador me aguardava? Que o resultado seria a morte, e morte de uma pungência mais do que costumeira, eu conhecia bem demais. O caráter de meus juízes para duvidar. O modo e o momento eram tudo que me ocupava ou distraía. Minhas mãos estendidas, enfim, encontraram alguma obstrução, sólida. Era uma parede em alvenaria de pedra, aparentemente, muito lisa, musgosa e fria. Acompanhei sua superfície, pisando com toda a cuidadosa desconfiança que determinados relatos antigos haviam me inspirado. Esse processo, entretanto, não me possibilitou meio algum de averiguar as dimensões do meu calabouço, uma vez que podia completar seu circuito e regressar ao ponto onde começara, sem dar-me conta do fato. Tão perfeitamente uniforme parecia a parede. Procurei desse modo a faca que havia em meu bolso, quando levado à câmara inquisitorial, mas ela se fora. Minhas roupas haviam sido trocadas por um camisolão de sarja grosseiro. Meu pensamento fora forçar a lâmina em alguma minúscula fenda da alvenaria, de modo a identificar o ponto de partida. A dificuldade, todavia, era apenas trivial, muito embora, na desordem da minha imaginação, parecesse em princípio insuperável. Rasguei um pedaço da bainha em meu hobby e dispus a tira de comprido em ângulo reto contra a parede. Ao tatear meu caminho em torno da prisão, não teria como deixar de encontrar o trapo, quando completasse o circuito. Assim, ao menos, raciocinei, mas eu não contara com a extensão do calabouço ou com a minha própria debilidade. O chão era úmido e escorregadio. Cambaleei para a frente por algum tempo até pisar em falso e cair. Minha fadiga excessiva induziu-me a permanecer prostrado, e ali deitado, o sono em breve se apossou de mim. Ao despertar e esticando um braço, encontrei ao meu lado um pão e uma jarra com água. Estava exausto demais para refletir sobre essa circunstância, mas comi e bebi com avidez. Pouco depois, retornei meu reconhecimento do circuito da prisão, e com grande labor cheguei enfim ao pedaço de sarja. Até o momento de minha queda eu contara 52 passos, e após retomar minha caminhada contara 48 mais. Quando cheguei ao pedaço de pano, havia ao todo desse modo 100 passos, e considerando cada 2 passos como 1 metro, inferi que o calabouço tinha um perímetro de 100 metros. Eu havia topado, entretanto, com muitos ângulos na parede, e assim não podia formar suposição alguma sobre o formato da cripta, pois uma cripta era o que eu não podia deixar de supor que fosse. Eu tinha pouco propósito, certamente nenhuma esperança nessas investigações, mas uma vaga curiosidade impeliu-me a continuá-las. Deixando por hora a parede, decidi cruzar a área do meu cárcere. No início procedi com extrema cautela, pois o chão, embora aparentemente de material sólido, era traiçoeiro devido ao musgo. Finalmente, entretanto, tomei coragem e não hesitei em pisar com firmeza, empenhando-me em atravessar numa linha mais reta possível. Avançara 10 ou 12 passos dessa maneira, quando o que restava da bainha rasgada em meu hobby enroscou-se entre minhas pernas. Pisei nela e caí violentamente de bruços. Na confusão, preocupando-me com minha queda, não me dei conta imediatamente de uma circunstância um tanto alarmante que, contudo, poucos segundos depois, e enquanto eu ainda jazia prostrado, prendeu minha atenção. Foi o seguinte: meu queixo estava pousado no chão da prisão, mas meus lábios e a parte superior da minha cabeça, embora aparentemente com uma elevação inferior à do queixo, não tocavam coisa alguma. Ao mesmo tempo, minha testa parecia banhada em um vapor viscoso e o odor peculiar de fungo em decomposição subia às minhas narinas. Estiquei o braço e estremeci ao descobrir que caíra bem na beirada de um poço circular, cuja extensão, é claro, eu não tinha meios de averiguar no momento. Tateando a alvenaria logo abaixo da extremidade, consegui deslocar um pequeno fragmento e deixei que caísse no abismo. Por vários segundos estiquei os ouvidos para suas reverberações, conforme colidia contra as laterais da garganta em sua queda. Finalmente sobreveio um lúgubre mergulho na água,
seguindo de ecos elevados. No mesmo instante, escutei um ruído similar ao de uma porta no alto sendo rapidamente aberta e prontamente fechada, enquanto um tênue raio de luz tremeluziu subitamente através da escuridão e subitamente sumiu. Enxerguei claramente a sina que me havia sido preparada e dei graças em silêncio pelo oportuno acidente que me possibilitara dela escapar. Mais um passo antes de minha queda e o mundo não mais me veria, e a morte que acabara de evitar era exatamente o que eu costumava encarar como a típica história fantasiosa e pitoresca relativa à Inquisição. Às vítimas de sua tirania cabia a escolha da morte com suas mais desesperadoras agonias, ou da morte com seus mais hediondos horrores morais. A mim fora reservada essa última. O longo sofrimento abalara meus nervos, a ponto de eu estremecer ao som da minha própria voz e me tornar em todos os aspectos uma vítima sob medida para as variedades de tortura que me aguardavam. Tremendo em cada membro do corpo, tateei meu caminho de volta à parede, determinado a aí perecer em lugar de me arriscar aos terrores dos poços, cuja existência eu agora imaginava ver em variados pontos espalhados pelo calabouço. Em outras condições de espírito, talvez tivesse a coragem de dar cabo de minha miséria, na mesma hora mergulhando num daqueles abismos. Mas nesse momento, eu era o mais rematado dos covardes. E tampouco esquecia o que havia lido a respeito desses poços, que a extinção súbita da vida não fazia parte de seus mais horrendos desígnios. A agitação do espírito manteve-me acordado por muitas horas intermináveis, mas finalmente voltei a adormecer. Ao despertar, descobri ao meu lado, como antes, um pão e uma jarra de água. Uma sede excruciante me consumia, e esvaziei o recipiente de um só trago. Devia haver alguma droga ali, pois mal terminei de beber, senti um torpor irresistível. Um sono profundo se apossou de mim, um sono que era como a morte. Quanto tempo durou é algo que, de certo, não sei dizer, mas quando, mais uma vez, abri os olhos, os objetos em torno de mim estavam visíveis, por meio de uma fulguração difusa e sulfurosa, cuja origem não pude inicialmente determinar. Fui capaz de ver a extensão e o aspecto da prisão. Quanto ao tamanho, eu me equivocara redondamente. O perímetro completo de suas paredes não excedia os 25 metros. Por alguns minutos, o fato ocasionou-me um mundo de vãs preocupações. Vãs de fato, pois o que podia ser menos importante nas terríveis circunstâncias em que me encontrava do que as meras dimensões do meu calabouço. Mas minha alma assumiu um descontrolado interesse em banalidades e concentrei-me diligentemente em esclarecer o erro que havia cometido na fazer minhas medições. A verdade, enfim, se me afigurou. Em minha primeira tentativa de exploração, eu contara 52 passos até o momento da queda. Eu devia ali estar a 1 ou 2 passos do pedaço de sarja. Na verdade, eu praticamente completara o perímetro da cripta, e então adormeci. E ao acordar, devo ter refeito os meus passos, pressupondo assim um perímetro como tendo quase o dobro do que de fato tinha. Minha confusão mental impediu-me de observar que iniciei o percurso tendo a parede à esquerda, e que eu terminei com a parede à minha direita. Eu havia sido iludido também com respeito à forma do cárcere. Tateando meu caminho, topara com diversos ângulos, e assim inferi uma ideia de grande irregularidade. Tão poderoso é o efeito da escuridão absoluta ao despertarmos da letargia ou do sono. Os ângulos nada mais eram que umas poucas depressões ligeiras, ou nichos a intervalos variáveis. O formato geral da prisão era quadrado. O que eu tomara por alvenaria parecia agora ser ferro, ou algum outro metal, em imensas placas cujas suturas ou junções ocasionavam a depressão. A superfície inteira do recinto de metal estava grosseiramente pintada com todas essas lucubrações hediondas e repulsivas às quais a sepulcral superstição dos monges havia dado origem. Figuras diabólicas em posturas ameaçadoras, com formas esqueléticas e outras imagens de fato ainda mais assustadoras espalhavam-se e desfiguravam as paredes. Observei que os contornos das monstruosidades eram suficientemente distintos, mas que as cores pareciam esmaecidas e borradas, como que por efeito da umidade da atmosfera. Eu agora notava também o chão, que era de pedra. No centro, esbeiçava-se o poço circular de cujas mandíbulas eu escapara, mas era o único no calabouço. Tudo isso enxerguei indistintamente e com grande esforço, pois minha situação pessoal se alterara grandemente durante o sono. Eu agora jazia deitado de costas e com o corpo inteiro em algum tipo de estrutura de madeira pouco elevada. Prendia-me fortemente a isso uma longa correia parecida com uma sobrecilha. Ela passava em muitas voltas pelos meus membros,
e meu corpo, deixando em liberdade apenas minha cabeça e meu braço esquerdo, numa extensão tal que eu pudesse, por meio de enorme esforço, servir-me da comida em um prato de cerâmica que jazia ao meu lado no chão. Vi, para meu horror, que a jarra fora retirada. Digo para meu horror, pois a mim me consumia uma sede intolerável. Sede que aparentemente era parte do plano dos meus algozes estimular, pois a comida no prato era uma carne de tempero pungente. Olhando para cima, perscrutei o teto da minha prisão, 10 ou 12 metros de altura, e era construído bem à feição das paredes. Em um de seus painéis, uma figura muito singular captou minha completa atenção. Era a figura pintada do tempo, como é normalmente representado, salvo que, em lugar da foice, segurava o que, a um olhar casual, supus ser a imagem pintada de um imenso pêndulo, tal como se vê em relógios antigos. Havia alguma coisa, entretanto, na aparência dessa máquina que me levou a olhar para ela mais atentamente. Enquanto eu a fitava diretamente, pois sua posição era imediatamente acima de onde me encontrava, julguei vê-la se movimentar. Um instante depois, minha imaginação foi confirmada. Seu vai e vem foi breve, e, é claro, vagaroso. Fiquei olhando por alguns minutos para aquilo, em certa medida com medo, porém antes admirado. Cansando-me, enfim, de observar seu moroso movimento, desviei os olhos para os outros objetos na cela. Um ligeiro ruído chamou minha atenção, e olhando para baixo vi inúmeros ratos enormes passando pelo chão. Haviam saído do poço, que eu mal podia enxergar à minha direita. Mesmo então, enquanto os observava, eles subiam aos bandos apressados, com olhos famintos atiçados pelo cheiro da carne. Desse momento em diante, foi-me exigido tremendo esforço e concentração para espantá-los. Isso talvez tenha se dado meia hora antes, ou quem sabe 1 hora, pois me era impossível manter uma percepção, senão imperfeita, do tempo, porque eu me pegasse dirigindo o olhar outra vez por o alto. O que vi nesse momento ocasionou-me confusão e assombro, o vai e vem do pêndulo aumentar em cerca de 1 metro de extensão. Como consequência natural, sua velocidade era também muito maior. Mas o que mais me perturbou foi a ideia de que havia perceptivelmente descido. Eu observava agora, com que horror é desnecessário dizer, que sua extremidade inferior era formado por um crescente de aço cintilante, com cerca de 30 centímetros de extensão de um corno a outro, os cornos curvados para o alto, e a parte de baixo evidentemente tão afiada quanto uma navalha de barbeiro. Como uma navalha igualmente, parecia maciça e pesada, afilando-se a partir do gume em uma sólida e larga estrutura acima. O instrumento era fixado a uma pesada barra de bronze, e a peça toda sibilava em suas oscilações através do ar. Não havia mais como duvidar da sina para mim, preparada pela engenhosidade em tortura dos monges. Minha descoberta do poço chegara aos conhecimentos dos inquisidores. O poço, cujos horrores haviam sido destinados a um herege ousado como eu. O poço, emblemático do inferno e disseminado de boca em boca como a última tule de todas as suas punições. O mergulho nesse poço eu o evitara apenas pelo mais casual dos acidentes, e tinha consciência de que a surpresa, ou uma armadilha do tormento, compunha importante elemento de todo o grotesco dessas mortes no calabouço. Tendo-me furtado a queda, não fazia parte dos planos do demônio empurrar-me para o abismo, e assim, por não haver alternativa, uma aniquilação diferente e mais branda me aguardava. Mais branda. Quase sorri em minha agonia ao pensamento de aplicar dessa forma um tal termo. De que adianta contar sobre as horas intermináveis de horror mais do que mortal durante as quais fiquei a enumerar as sibilantes oscilações do aço, polegada por polegada, linha por linha, com um avanço descendente apreciável apenas a intervalos que se davam como eras, descendo, descendo. Dias se passaram. Podia ter acontecido de muitos dias terem se passado, até se deslocar tão próximo de mim que me abanava com seu acre hálito. O odor do aço afiado invadiu minhas narinas. Orei, enfastiei os céus de tanto orar por uma descida mais rápida. A fúria da loucura se apossou progressivamente de mim, e lutei para forçar o corpo contra o vai e vem da temível cimitarra. E então, fiquei subitamente calmo, e aguardei sorrindo a morte cintilante como uma criança diante de algum raro bibelô. Houve mais um outro intervalo de total insensibilidade. Foi breve, pois ao voltar de novo à vida, mais nenhuma descida perceptível do pêndulo se fazia notar. Mas podia acontecer de ter sido longo, pois eu sabia haver demônios observando meu desfalecimento, e que poderiam se comprazer em deter as oscilações. Ao recobrar os sentidos, também senti-me deveras
indizivelmente esgotado e fraco. Como que é voltar a de longa inanição? Mesmo em meio às agonias desse período, a natureza humana clamava por alimento. Com doloroso esforço, estendi o braço esquerdo mais longe que minhas correias permitiam e me apossei da pequena sobra que os ratos haviam me deixado. Ao enfiar a porção entre meus lábios, invadiu minha mente um pensamento incipiente de alegria, de esperança. E contudo, o que queria eu com a esperança? Foi, como disse, um pensamento incipiente. O homem tem tantos desses que jamais são completados. Senti que era de alegria, de esperança, mas senti também que havia perecido já ao se formar. Em vão lutei por completá-lo, por recuperá-lo. O sofrimento prolongado quase aniquilara todas as minhas faculdades comuns de pensamento. Eu era um imbecil, um idiota. A oscilação do pêndulo se dava em ângulo reto com o comprimento do meu corpo. Vi que o crescente estava destinado a cruzar a região do coração. Iria desfiar a sarja de meu hobby, iria voltar e repetir a operação outra vez, e outra vez. Não obstante o vai-vem terrivelmente extenso, cerca de 10 metros ou mais, e o vigor sibilante de sua descida suficiente para cindir as próprias paredes de ferro, ainda assim, o esfiapar de minha roupa seria tudo que, por vários minutos, ele realizaria. E ao me sobrevir esse pensamento, hesitei. Não ousava ir além dessa reflexão. Demorei-me nela com atenção obstinada, como se ao fazê-lo pudesse manter aí a descida do aço. Forcei-me a ponderar sobre o som do crescente quando passasse através do pano, sobre a peculiar sensação de estremecimento de que a fricção de tecido produz nos nervos, e ponderei sobre toda essa frivolidade até ficar com os nervos à flor da pele. Descendo lenta e regularmente. Extraí um prazer maníaco de contrastar seu movimento para baixo com sua velocidade lateral. Para a direita, para a esquerda, por toda parte, guinchando como um espírito maldito, em meu íntimo com o passo furtivo do tigre, e alternadamente ria e gemia, conforme uma ou outra ideia ganhava predominância, descendo, resolutamente descendo, inexoralmente. Ele vibrava a um palmo do meu peito. Lutei violentamente, furiosamente, para liberar meu braço esquerdo. Estava livre apenas do cotovelo à mão. Eu consegui esticá-la, pegando do prato ao meu lado e levando-a à boca, com grande esforço, mas nada além disso. Pudesse eu ter rompido as amarras acima do cotovelo, teria agarrado e tentado deter o pêndulo. Poderia perfeitamente ter tentado deter uma avalanche. Descendo, ainda incessantemente, ainda descendo implacavelmente. Eu ofegava e me contorcia a cada vibração, e encolhia convulsivamente a cada oscilação. Meus olhos acompanhavam esses ciclos para os lados ou para cima, com a avidez do mais absurdo desespero. Cerravam-se espasmodicamente ao vê-lo descer. Embora a morte teria sido um alívio, quão inefável! Mesmo assim, eu estremecia em cada nervo de pensar quão insignificante bastava ser a descida do maquinário para precipitar aquele machado, afiado e cintilante contra meu peito. Era a esperança que impelia os nervos a tremer, o corpo a encolher. Era a esperança que triunfa na tortura, que sussurra para o condenado à morte até mesmo nos calabouços da Inquisição. Percebi que mais 10 ou 12 oscilações trariam a lâmina a um contato efetivo com meu hobby, e ao observar isso, de repente baixou sobre meu espírito toda a tranquilidade lúcida e serena do desespero. Pela primeira vez em muitas horas, ou talvez dias, eu pensava, agora me ocorria que a amarra ou sobrecilha que me cingia era a única coisa. Eu não estava preso por nenhuma outra atadura. O primeiro golpe transversal daquela navalha em meia-lua contra qualquer parte da cinta a soltaria de tal modo que talvez eu pudesse livrá-la de meu corpo com o uso da mão esquerda. Mas quão terrível nesse caso a proximidade da lâmina! O resultado do mais leve esforço, quão mortal! Seria plausível, além do mais, que os subordinados do torturador não tivessem previsto e se precavido contra essa possibilidade? Haveria alguma possibilidade de que a vaixa cruzasse meu peito no trajeto do pêndulo? Receando ver minha débil e, ao que tudo indicava, derradeira esperança frustrada, ergui ao máximo a cabeça para obter uma visão desobstruída de meu tórax. A sobrecilha envolvia estreitamente meus membros e meu corpo em todas as direções, exceto no caminho do crescente aniquilador. Mal deixara cair a cabeça para trás em sua posição original, quando lampejou em minha mente o que não posso descrever melhor do que a metade informe daquela ideia de libertação a qual aludi previamente, e da qual apenas uma metade flutuava incertamente por meu cérebro quando eu levava a comida aos meus lábios em fogo.
O pensamento todo agora se me representava fraco no limiar da insanidade, no limiar da materialidade, mas ainda assim completo. Procedi de pronto a tentar sua execução com a energia nervosa do desespero. Havia horas que a proximidade imediata da estrutura baixa de madeira na qual eu jazia literalmente enxameava de ratos, selvagens, ousados, famintos, seus olhos vermelhos brilhando em minha direção, como se só esperassem a imobilidade de minha parte para tornar-me sua presa. Com que alimento, pensei eu, acostumaram-se eles no poço? Haviam devorado a despeito de todos os meus esforços para impedi-los tudo, exceto um pequeno resto do que continha o prato. Eu me habituara a um movimento de sobe e desce, um abano de mão na imediação do prato, e com o tempo a uniformidade inconsciente do movimento privou-o de seu efeito. Em sua voracidade, as criaturas daninhas frequentemente cravavam suas presas afiadas em meus dedos. Com as partículas de vianda gordurosa e condimentadas que ainda restavam, esfreguei exaustivamente a correia em todos os pontos que fui capaz de alcançar. Então, removendo a mão do piso, permaneci imóvel, quase sem respirar. No início, os animais famintos ficaram sobressaltados e atemorizados com a mudança, com a cessação de movimento. Recuaram alarmados, muitos buscaram o poço, mas isso durou apenas um instante. Eu não contara em vão com sua voracidade. Observando que continuava imóvel, um ou dois mais audaciosos saltaram sobre o estrado e farejaram a sobrancelha. Isso pareceu a deixa para um tropel generalizado. Vieram correndo do poço em novos bandos, agarraram-se à madeira, correram sobre ela e pularam a centenas em cima de mim. O movimento rítmico do pêndulo não os perturbou nem um pouco. Evitando seus golpes, ocupavam-se com a amarra besuntada, pululando, enxameando sobre mim em amontoados cada vez maiores, contorcendo-se por minha garganta, seus lábios frios tocando os meus. Eu quase sufocava com suas hordas fervilhantes. Um asco para o qual o mundo não tem nome entumeceu meu peito e enregelou com pesada viscosidade meu coração. Contudo, mais um minuto e eu sentia que a luta chegaria ao fim. Percebi claramente o afrouxamento da amarra. Sabia que em mais de um ponto ela já devia estar partida. Com resolução mais do que humana, permaneci imóvel. Eu não havia errado em meus cálculos. Eu não havia suportado aquilo em vão. Finalmente senti que estava livre. A sobrancelha pendeu em tiras de meu corpo, mas os golpes do pêndulo já se precipitavam sobre meu peito. O instrumento atravessara a sarja do hobby, cortara até a camisa de linho que eu vestia por baixo. 2 vezes mais oscilou, e uma aguda sensação de dor espicaçou cada nervo, mas o momento da fuga chegara. Ao abanar a mão, meus libertadores fugiram em tumulto. Com um movimento confiante, cauteloso, lateral, contido e vagaroso, deslizei do abraço da correia e para o alcance da cimitarra. Naquele momento, ao menos, eu estava livre. Livre e nas garras da Inquisição. Nem pedechei a madeira em meu leito de horror e passei ao piso de pedra da prisão. O movimento da máquina infernal cessou. Eu fiquei assistindo conforme se recolhia, por alguma força invisível para dentro do teto. Foi uma lição que aprendi em desespero. Cada movimento meu era sem dúvida observado. Livre, eu apenas escapara da morte em uma forma de agonia para ser confiada a uma outra qualquer pior que a morte. Com esse pensamento, passei os olhos nervosamente em torno pelas barreiras de ferro que me cercavam. Alguma coisa incomum, alguma mudança que de início não pude perceber distintamente. Isso era óbvio. Havia ocorrido no ambiente. Por diversos minutos, absorto em um transe trêmulo, entreguei-me a conjecturas vãs e desconexas. No transcorrer desse período, tomei consciência pela primeira vez da origem da luz sulfúrea que alumiava a cela. Ela provinha de uma fissura com cerca de 1 dedo de largura, que se estendia por todo o perímetro da prisão, na base das paredes, que desse modo pareciam, e de fato estavam, completamente separadas do piso. Tentei, mas certamente em vão, olhar através da abertura. Quando me levantava após a tentativa, o mistério da alteração da câmara veio subitamente à compreensão. Eu observava que, embora os contornos das figuras nas paredes fossem suficientemente nítidos, as cores, contudo, pareciam borradas e indefinidas. Mas essas cores haviam assumido agora e assumiam progressivamente a cada momento um brilho assustador e mais intenso que emprestava às imagens espectrais e diabólicas um aspecto que teria talvez abalado nervos até mais firmes que os meus. Olhos demoníacos de vivacidade selvagem e macabra fuzilavam-me de 1000 direções, quando nenhum havia sido visível antes, e cintilavam com fantásmico fulgor de um fogo que eu era incapaz de forçar minha imaginação a interpretar como ilusão. Ilusão!
No momento em que respirei, penetrou em minhas narinas o vapor do ferro aquecido. Um odor asfixiante tomou conta da prisão. Uma incandescência mais profunda ardia a cada momento naqueles olhos que arregalavam para minhas agonias. Um matiz mais rico de escarlate se difundia pelos horrores de sangue ali retratados. Eu ofegava, tentava respirar. Não restava dúvida quanto ao que tramavam meus carrascos. Ah, os mais implacáveis. Ah, os mais demoníacos dos homens. Recuei do metal incandescente em direção ao centro da cela. Em meio aos pensamentos da iminente destruição pelo fogo, a ideia do frescor do poço invadiu minha alma como um bálsamo. Aproximei-me rapidamente da sua beirada mortal. Lancei o olhar para suas profundezas. O fulgor do teto inflamado iluminava seus recessos mais ocultos. E, contudo, em um momento de desvario, meu espírito se recusou a compreender o significado do que vi. Após um instante, enfim, aquilo se impôs. Aquilo abriu caminho à força até minha alma. Aquilo ficou marcado a ferro e fogo em minha razão trêmula. Ah, quem me dera eu tivesse voz para falar. Ah, que horror! Ah, qualquer outro horror que não aquilo. Com um uivo, fugi da beirada e enterrei o rosto nas mãos, chorando amargamente. O calor aumentou rápido, e mais uma vez ergui o rosto, tremendo como que num acesso de febre. Uma segunda mudança se efetuara na cela, e agora a mudança era obviamente na forma. Como antes, foi em vão que de início empenhei-me em avaliar ou compreender o que estava ocorrendo. Mas a dúvida não persistiu por muito tempo. A vingança dos inquisidores fora precipitada por minha dupla fuga, e puseram basta ao meu flerte com o rei dos terrores. O recinto antes era quadrado. Agora eu via que 2 de seus ângulos de ferro estavam agudos, os outros 2, consequentemente, obtusos. A assustadora diferença aumentava rapidamente como uma reverberação grave, um som de gemido. Em um instante, o ambiente alterara seu formato para o de um losango, mas a mudança não parou por aí. Eu não esperava nem tampouco desejava que o fizesse. Eu teria sido capaz de estreitar as paredes vermelhas junto ao peito como se fossem as vestes da paz eterna. Morte, eu disse. Qualquer morte, exceto o poço. Tolo, como podia eu ignorar que era para dentro do poço que o ferro em brasa visava me impelir? Seria eu capaz de resistir à sua incandescência? Ou mesmo que pudesse, como conseguiria resistir à sua pressão? E então, cada vez mais achatado se tornava o losango, com uma rapidez que não me deixava mais tempo algum para contemplação. Seu centro, e é claro sua maior largura, debruçavam-se na beira da bocarra escancarado. Recuei, mas as paredes se fechando me empurravam para a frente. Era inútil resistir. Até que, por fim, para o meu corpo queimado e contraído, já não havia mais do que uma polegada onde pisar no sólido chão da prisão. Desisti de lutar, mas a agonia de minha alma buscou desafogo em um agudo, prolongado e derradeiro grito de desespero. Senti que cambaleava sobre a borda. Desviei os olhos. De repente, o burburinho dissonante de vozes humanas. De repente, o sopro estridente de inúmeras cornetas. De repente, o rangido áspero como de 1000 trovões. As paredes ardentes recuaram. Um braço se esticou para agarrar o meu quando eu tombava, desfalecendo, dentro do abismo. Era o do general La Salle. O exército francês entrara em Toledo. A Inquisição caíra nas mãos de seus inimigos.